Joachim Peiper foi um oficial de campo da Waffen-SS durante a Segunda Guerra Mundial e ajudante pessoal do Reichsführer Heinrich Himmler entre novembro de 1940 e agosto de 1941. Ele viu combate tanto na frente oriental contra o Exército Vermelho quanto na frente ocidental contra os aliados. Em 1945, ele era um SS Standartenführer e mais jovem coronel regimental da Waffen-SS. Peiper foi condenado por crimes de guerra cometidos na Bélgica e acusado de crimes de guerra na Itália. No entanto, em 1968, os tribunais italianos e alemães concluíram que não haviam provas suficientes para justificar a sua acusação. Peiper foi assassinado na França em julho de 1976, quando sua casa foi atacada com coquetéis Molotov. Peiper nasceu em 30 de janeiro de 1915, em uma família de classe média da região da Silésia, na Alemanha. Seu pai, o capitão Waldemar Peiper, serviu no exército imperial alemão e lutou nas campanhas coloniais na África Oriental. Ele foi condecorado com a Cruz Militar em 1904, foi ferido diversas vezes e contraiu malária. Quando estourou a Primeira Guerra Mundial, seu pai retomou o serviço e foi enviado para a Turquia. Em 1915, ele teve problemas cardíacos resultantes da exposição à malária, que o forçaram a se aposentar do serviço ativo. Após a guerra, juntou-se aos Freikorps e participou nas revoltas da Silésia. Peiper tinha dois irmãos, Hans e Horst. Hans tentou suicídio, mas ficou em estado vegetativo. Ele morreu de tuberculose em 1942. Peiper então seguiu uma educação acadêmica normal, porém não obteve as notas necessárias para continuar na universidade. E em 1926, Peiper seguiu seu outro irmão Horst e se juntou ao movimento escoteiro. Foi nessa época que ele desenvolveu o interesse pela carreira militar. O irmão de Peiper, Horst, juntou-se às SS, eventualmente alcançando o posto de Hauptsturmführer. Horst participou da Batalha da França com a 3ª Divisão SS Totenkopf, antes de ser transferido para a Polônia, onde morreu em um acidente. No seu 24º aniversário, Peiper foi promovido a Obersturmführer. Nessa época, ele conheceu Sigurd, secretária da equipe pessoal de Himmler, e amiga próxima de Hedwig, amante de Himmler. Peiper e Sigurd se casaram em 26 de junho de 1939, em uma cerimônia seguindo os costumes da SS. O casal viveu em Berlim até os primeiros ataques aéreos aliados a Berlim, quando Siege foi enviada para Rottach, Alta Baviera, perto da segunda residência de Himmler. O casal teve 3 filhos. Peiper completou 18 anos no dia em que Adolf Hitler foi nomeado chanceler da Alemanha. Ele se ofereceu para ingressar na juventude hitlerista, juntamente com seu irmão mais velho, Horst. Peiper queria ingressar em uma divisão de cavalaria das forças de autodefesa alemãs, para ganhar habilidade na equitação. Ele seguiu o conselho de um amigo da família, o general Walter von Reichenau, e se alistou no 7º SS Reiterstandarte em 12 de outubro de 1933. Em 23 de janeiro de 1934, foi promovido a SS Mann, com o número SS 132.496. Em 1934, durante o Rally Anual de Nuremberg, Peiper foi promovido a SS Sturmann e mais tarde ganhou a atenção de Heinrich Himmler. Himmler convenceu-o a alistar-se na SS Verführungstruppe e no currículo de 1935, Peiper escreveu: como resultado de uma exortação pessoal do Reichsführer SS, Himmler decidiu lutar por uma carreira como agente ativo. No entanto, Peiper nunca se juntou ao partido nazista. Ele também nunca apareceu na lista oficial de todos os oficiais médios e superiores da SS. Alguns meses depois, Peiper considerou deixar a escola antes de concluir os exames finais. Em janeiro de 1935, ele foi enviado para um campo para membros da juventude hitlerista SA e SS, perto de Jüterbog, adjacente ao maior campo do exército regular e escola de artilharia da Alemanha. Peiper ingressou então em um curso que já estava em andamento. Depois de concluir o curso, foi promovido a SS Unterscharführer. Em 24 de abril de 1935, Peiper frequentou a recém-criada SS Junkerschule Bad Tölz, em Braunschweig, sob o comando de Paul Hauser. Peiper escreveu mais tarde que o objetivo da escola era treinar oficiais para o exército, e não oficiais para departamentos SS. Peiper prestou o juramento SS em novembro de 1935 e completou seus estudos na Junkerschule em janeiro de 1936. Em fevereiro e março de 1936, ele participou de mais treinamento no campo de concentração de Dachau. Em 20 de abril de 1936, ele foi promovido a SS Untersturmführer e, após uma curta licença, apresentou-se para servir na Leibstandarte SS Adolf Hitler, sob o comando de Sepp Dietrich. Ele permaneceu na unidade até junho de 1938. Em 4 de julho de 1938, Peiper foi nomeado para um posto administrativo como ajudante de Heinrich Himmler, sob o comando de Karl Wolff. Peiper trabalhou na antessala de Himmler no SS Hauptmann, em Prinz Albertstraße, como membro do Estado-Maior do Reichsführer SS. Peiper era próximo de muitos oficiais SS de alto escalão. Ele se tornou um dos ajudantes favoritos de Himmler.
Mais tarde, Piper serviu na equipe pessoal de Himmler e o acompanhou em uma visita de Estado à Itália. Em 1º de setembro de 1939, a Alemanha invadiu a Polônia. 16 dias depois, a União Soviética atacou a partir do leste. Como um de seus ajudantes, Piper juntou-se à comitiva de Himmler a bordo do trem especial do Reichsführer SS. Piper estava com Himmler em 20 de setembro em Blomberg, quando testemunharam a execução de 20 poloneses. Piper escreveu mais tarde que a experiência deixou Himmler sem palavras por vários dias. Como Piper disse mais tarde a Ernst Schaeffer, Hitler já havia ordenado que Himmler eliminasse os intelectuais poloneses. Após a derrota da Polônia, Piper trabalhou com Himmler para desenvolver políticas e planos para controlar a população polaca. Mais tarde, Piper acompanhou Himmler nas cerimônias comemorativas em Munique, em 9 de outubro de 1939. Em 13 de dezembro de 1939, Piper e Himmler testemunharam o gaseamento de um residente de um centro psiquiátrico em Poznań. Nos interrogatórios do pós-guerra, Piper descreveu a experiência de maneira imparcial e factual. Em 17 de maio de 1940, Piper acompanhou Himmler enquanto ele seguia as tropas da Waffen-SS durante a Batalha da França. Em Hauset, Piper obteve permissão para ingressar em uma unidade de combate e tornou-se líder de pelotão na 11ª Companhia da 1ª Divisão SS Leibstandarte Adolf Hitler. Ele logo foi promovido a comandante de companhia, depois de capturar uma bateria de artilharia britânica nas colinas de Walterberg. Piper foi condecorado com a Cruz de Ferro e promovido a Hauptsturmführer. Em fevereiro de 1941, Himmler contou a Piper sobre o plano alemão da Operação Barbarossa para invadir a União Soviética. A operação começou em 22 de junho de 1941. Atrás das linhas da frente, os Einsatzgruppen, sob o controle do Escritório Principal de Segurança do Reich, conduziram uma guerra contra os Untermenschen, assassinando comunistas, judeus, ciganos e partidários. Os deveres de Piper como primeiro ajudante incluíam fornecer a Himmler estatísticas das unidades Einsatzgruppen sobre os assassinatos em massa na frente oriental. Durante o final do verão de 1941, Werner Groffmann tornou-se o primeiro ajudante de Himmler. Embora Piper tenha sido transferido para uma unidade de combate, ele permaneceu em contato próximo com Himmler. Na sua correspondência contínua até o fim da guerra, Himmler dirigia-se a Piper como "meu querido Jochen". Embora não sendo mais o primeiro ajudante oficial de Himmler, Piper continuou a escrever no diário de Himmler até meados de setembro de 1941. Piper pode ter sido despachado para o Leibstandarte anteriormente como observador do Reichsführer, mas os registros disponíveis mostram que ele foi formalmente transferido ao Leibstandarte antes de outubro de 1941. Quando ele voltou ao Leibstandarte, este estava engajado na frente oriental, perto do Mar Negro. Piper passou vários dias em seu quartel-general, quando um ferimento sofrido por um comandante da unidade deu a Piper a oportunidade de assumir o comando da 11ª Companhia. A 11ª Companhia lutou em Mariupol e Rostov. Piper era conhecido por seu espírito de luta, embora sua unidade tenha sofrido muitas baixas como consequência de suas táticas agressivas. A companhia matou vários prisioneiros de guerra, uma prática na qual tanto os soviéticos quanto os alemães se engajavam. Em maio de 1942, a Leibstandarte foi transferida para a França para descanso e reequipamento. A caminho da França, Piper deixou sua unidade e se encontrou com Himmler em seu quartel-general em 1º de junho. A reunião incluiu um jantar com a presença do secretário do Reichsführer, Rudolf Brandt, e de Heinz Lammerding, membro do Estado-Maior da divisão Totenkopf. Em julho de 1942, Piper se encontrou novamente com Himmler e não voltou ao seu batalhão até agosto de 1942. Durante a sua estadia na França, a Leibstandarte foi reorganizada numa divisão Panzergrenadier e Piper foi promovido a comandante do seu 3º batalhão. Piper aproveitou o tempo na unidade na França para recrutar jovens oficiais e correspondesse à sua atitude e vontade de lutar. No final de 1942, Piper recebeu permissão para visitar sua família. Em 30 de janeiro de 43, foi promovido a SS Obersturmbannführer. Durante a 3ª Batalha de Kharkov, Piper liderou o 3º Batalhão do 2º Regimento Panzergrenadier, que avançou 48 km através das linhas soviéticas para resgatar a 30ª e 20ª Divisão de Infantaria cercada. Conduzindo as ambulâncias de volta às linhas alemãs, ele encontrou sua rota bloqueada por um batalhão de esqui soviético, que destruiu a ponte principal sobre o rio Udy. Sua unidade lutou pela cidade e consertou a ponte, garantindo uma rota de saída para as ambulâncias de volta às linhas alemãs. A ponte reparada, no entanto, não suportaria as meias lagartas de blindagem pesada e os canhões de assalto da unidade. Piper ordenou então que seus homens voltassem para trás das linhas soviéticas para encontrar outra saída, e eles conseguiram retornar às linhas alemãs com poucas baixas. Os soviéticos alegaram que os alemães incendiaram 2 aldeias e massacraram seus habitantes durante o ataque de Piper. Em 6 de maio de 1943, Piper foi premiado com a Cruz Alemã em Ouro
por suas conquistas em fevereiro de 43. Ele desenvolveu a tática de atacar aldeias controladas pelo inimigo à noite, por todos os lados, enquanto avançava em suas meias lagartas blindadas a toda velocidade, atirando em todos os lados. Essa tática muitas vezes incendiava os telhados de palha das casas e contribuía para o pânico entre as tropas inimigas. Como resultado, a unidade de Piper ganhou o apelido de Batalhão Maçarico. Outra fonte, no entanto, relatou que o apelido derivou do incêndio e massacre de 2 aldeias soviéticas, onde seus habitantes foram baleados ou queimados. O maçarico tornou-se um símbolo não oficial da unidade e foi pintado nos veículos do batalhão. Dizia-se que representava a disposição de Piper de avançar independentemente do custo. Em 9 de março de 1943, Piper recebeu a mais alta condecoração da Alemanha, a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro. Durante este período, Piper desenvolveu uma reputação na imprensa nazista como um líder notável. O jornal oficial da Waffen-SS descreveu as ações de Piper em Kharkov da seguinte maneira: na preparação para o ataque a Kharkov, por sua própria iniciativa, o SS Sturmbannführer Piper apreendeu 2 vezes cabeças de ponte que se revelaram de importância decisiva no avanço das forças atacantes. No entanto, o SS Sturmbannführer Piper foi o dono da situação em todas as suas fases. Cada oficial e homem do Kampfgruppe Piper tinha a sensação de segurança absoluta. Aqui um homem pensava e cuidava deles, tomava decisões rapidamente e dava ordens com precisão. Estas decisões e ordens eram muitas vezes ousadas e pouco ortodoxas, mas foram emitidas por um comando soberano da situação. Todos sentiam o trabalho intelectual e a segurança instintiva por trás disso. Claro, o comandante também teve sorte de soldado. A confiança incondicional de seus homens, no entanto, baseia-se em outra coisa, nomeadamente no sentimento de que um líder nato está no comando, alguém cheio do mais elevado sentido de responsabilidade pela vida de cada um dos seus homens, mas que também é capaz de ser difícil, se necessário. Mas ordens e medidas decorrem sempre, não de uma deliberação inteligente, mas sim de uma personalidade cujo coração, cérebro e mãos são os mesmos. As descrições de suas habilidades táticas impulsionaram Piper a se tornar um ícone da Waffen-SS após a guerra, com ex-membros do batalhão descrevendo-o em uma linguagem brilhante. Piper era visto como um oficial que obedecia às ordens sem muita discussão e esperava o mesmo de seus homens. Apesar dos duros combates, os alemães não conseguiram recuperar a iniciativa na terceira batalha de Kharkov. Poucos meses depois, a Leibstandarte estava envolvida na Operação Cidadela, na área de Kursk. Embora a Operação Cidadela não tenha alcançado seus objetivos, a unidade de Piper voltou a se destacar nos combates. Posteriormente, em 17 de julho, a Leibstandarte foi retirada da frente oriental e transferida para a área de Cuneo, no norte da Itália. Em 19 de setembro, guerrilheiros na aldeia de Boves, na Itália, capturaram 2 homens de Piper. Faustino Dalmaso, conselheiro dos guerrilheiros, relatou que quando Piper chegou a Boves, os alemães nomearam 2 italianos, um deles o padre da aldeia, para providenciar a liberdade dos homens. Piper prometeu que os alemães não se envolveriam em nenhuma represália. Os 2 homens foram libertados, mas os alemães incendiaram as casas da aldeia e mataram 22 homens quando tentaram fugir. Os corpos queimados dos 2 intermediários italianos foram encontrados entre as vítimas. Mais tarde, essa ação ficaria conhecida como o Massacre de Boves. A partir de novembro de 1943, a unidade de Piper chegou à frente oriental, onde participou de combates na área de Zitomir. Em 20 de novembro, Georg Schomberger foi morto em combate e Piper assumiu seu lugar como comandante do 1º Regimento SS Panzer, posição que ocupou até o final da guerra. Ele tinha 28 anos. Sob seu comando, o regimento lutou durante o inverno e se envolveu em vários ataques noturnos contra o Exército Vermelho. Sua unidade Panzer desempenhou um papel essencial na paralisação da ofensiva soviética na área de Zitomir. Piper liderou ações atacando a retaguarda das linhas inimigas e capturou 4 quartéis generais de divisão. Por esta ação, ele foi premiado com as folhas de carvalho da Cruz de Cavaleiro. O desembarque aliado na Normandia exigiu o retorno da Leibstandarte à frente ocidental. Em 17 de junho, a divisão iniciou sua movimentação para a área de Caen, mas algumas partes do regimento Panzer tiveram que permanecer na Bélgica aguardando novos tanques. Durante o outono, as forças alemãs tiveram que contrariar as tentativas dos aliados ocidentais de atravessar a muralha ocidental, enquanto Hitler procurava uma oportunidade para tomar a iniciativa na frente ocidental. O resultado foi a Operação Vigilância do Reno, que mais tarde ficou conhecida como a Batalha do Bulge ou a Batalha das Ardenas. Numa tentativa desesperada de derrotar os aliados na frente ocidental, os exércitos alemães deveriam romper as linhas dos Estados Unidos nas Ardenas, atravessar o rio Meuse e tomar Antuérpia, cortando as forças aliadas em 2. Durante o avanço da 1ª Divisão Panzer SS em 17 de dezembro de 1944, suas unidades blindadas e meias lagartas confrontaram um comboio levemente armado de cerca de 30 veículos americanos no cruzamento de Bagnes, perto de Malmedy. As tropas,
principalmente elementos do 285º Batalhão de Observação de Artilharia de Campanha norte-americano, foram rapidamente superadas e capturadas. Junto com outros prisioneiros de guerra americanos, anteriormente capturados, eles receberam ordem de permanecer em uma campina quando, por razões desconhecidas, os alemães abriram fogo contra os prisioneiros com metralhadoras, matando 84 soldados e deixando os corpos na neve. Os sobreviventes conseguiram chegar às linhas americanas mais tarde naquele dia, e sua história se espalhou rapidamente pelas linhas na frente americana, que mais tarde ficou conhecido como o Massacre de Malmedy. Em janeiro de 1945, as espadas foram adicionadas à sua cruz de cavaleiro. A proposta foi redigida por Wilhelm Mohnke. A grande fama de Piper como comandante da Waffen-SS durante a Batalha do Bulge tinha nascido ali. No final de janeiro de 45, Piper estava na região de Berlim. Em 4 de fevereiro, ele se encontrou pela última vez com Heinrich Himmler, em seu quartel-general provisório. Piper foi então para a escola Panzergrenadier em Karnitz, até 14 de fevereiro. De lá, ele se juntou à sua unidade no sudoeste da área de Farnat. Sua unidade participou da Operação Despertar da Primavera, que falhou, embora a unidade de Piper tenha registrado enormes baixas devido ao seu estilo agressivo de comando. Piper perdeu vários antigos companheiros. No dia 1º de maio, quando outras unidades da Leibstandarte foram forçadas a recuar para a Áustria, os homens foram informados da morte de Adolf Hitler. Poucos dias depois, todas as unidades SS receberam ordem de recuar para o oeste. Em 8 de maio, a Leibstandarte recebeu ordem de cruzar o rio Enns e se render às tropas americanas. Acompanhado por Paul Gull, Piper tentou escapar do cativeiro. Em 28 de maio, Piper estava a caminho de Rotak, mas foi capturado perto de Schliesse. Isso ficava a menos de 30 km de sua casa. Ele foi internado no campo de concentração de Dachau. Após ter sido capturado, Piper foi julgado por crimes de guerra relacionados ao massacre de Malmedy. Ele foi condenado à morte durante o julgamento em Dachau, em 1946, mas sua sentença foi posteriormente comutada para prisão perpétua e eventualmente ele foi libertado em 1956. Em 1976, Joachim Piper morreu em circunstâncias controversas em sua casa na França. Sua morte foi o resultado de um incêndio criminoso, no qual sua residência foi incendiada por desconhecidos. Piper morreu devido à inalação de fumaça. O incidente gerou especulações e teorias da conspiração, mas as circunstâncias exatas do incêndio e a identidade dos responsáveis nunca foram definitivamente esclarecidas. A morte de Joachim Piper não teve um impacto significativo nos eventos históricos após a guerra, mas continua a ser um episódio controverso e frequentemente discutido na história militar e nos estudos sobre a Segunda Guerra Mundial. Meu muito obrigado por assistir até aqui. E se você deseja colaborar com o esforço de guerra deste canal, curta o vídeo e inscreva-se. Se desejar, você também pode contribuir com o Pix de qualquer valor, para que assim seja possível a mim investir para tornar a qualidade do canal cada vez melhor. Enquanto isso, assista a estes outros vídeos que separei para você. Um grande abraço e até a próxima.